Pare 27 criança e nunca pude segurar uma nos braços. Eu era apenas uma máquina de fazer filho pros outros. O pior de tudo é que quando eu sangrava demais depois do parto, eles me davam remédio para secar as lágrimas, não o sangue. Pare de chorar, mulher. Tu não tá aqui para criar, tá aqui para parir. Foi assim durante 25 anos da minha vida. Sabe o que é ter seu corpo usado como se fosse uma fazenda de gente? Eu sei. Meu nome é Zuraima da Silva, tenho 80 anos hoje. Nasci e continuo aqui em Jequié, no interior da Bahia, nesse quintal cheio de fruta que é a única coisa boa que consegui arrancar dessa vida. Tô sentada na minha cadeira de balanço, fumando meu cachimbo que eu mesma faço, com folha de fumo que planto ali atrás. Dizem que faz mal, mas depois de tudo que passei, esse é o menor dos meus problemas. A fumaça me ajuda a lembrar. E hoje eu quero contar uma história que guardei dentro de mim por mais de 50 anos. Antes de continuar, queria saber quem tá me ouvindo. Comenta aí embaixo o seu nome e de onde você tá assistindo essa história. Quero ver se tem gente de Jequié me assistindo. Quem sabe tem alguém que conheceu os Mendonça, a família que eu vou falar hoje. Se conheceu, sabe que não tô inventando nada. A gente era pobre de maré de si, como dizia minha mãe. Isso nos anos 50, quando o Brasil era outro mundo. Meu pai cortava cana de sol a sol na usina aqui perto. Chegava em casa tão cansado que mal falava. As mãos dele era tudo rachada, sangrava nos cantos. Minha mãe era lavadeira. Acordava 4 da manhã para pegar roupa nas casas dos ricos e voltava carregando trouxa maior que ela própria nas costas. Limpava tudo no rio, usava sabão que ela mesma fazia com gordura velha. A pele dos braços dela era toda manchada de tanto lidar com soda. A seca naquela época era braba, viu? A gente morava num barraco de taipa que quando chovia forte, que era raro, ficava tudo atolado de lama. Éramos 8 irmãos, eu, a segunda mais velha. Comida era pouca, dividida em prato pequeno. Muitas vezes eu fingia que estava sem fome só para meus irmãos mais pequenos poder comer. Aprendi desde cedo que para sobreviver, às vezes é preciso mentir. Quando eu fiz 12 anos, veio a desgraça maior. Papai estava na roça, debaixo daquele sol de rachar, no mês de novembro, que é quando o calor aqui é de matar. Caiu de repente e não levantou mais. Foi insolação, disseram depois. Trouxeram ele para casa já sem vida, jogado em cima de uma carroça, como se fosse um saco de cana. Nunca vou esquecer o cheiro dele naquele dia. Suor, terra e morte. Foi o dia que minha infância, aquela coisinha pequena que eu já nem tinha direito, acabou de vez. No dia seguinte do enterro, que foi feito sem caixão porque não tinha dinheiro, mamãe me chamou e disse: Zuzu, agora é nós que tem que dar conta. Você vai ter que largar a escola. Eu até gostava de estudar, sabia? Tinha aprendido a ler, escrevia meu nome, fazia conta. Mas não tinha como discutir. Naquele mesmo dia, guardei meu único caderno debaixo do colchão de palha e fui ajudar mamãe com as trouxas de roupa. A gente lavava para a família Mendonça, os donos de metade de Jequié naquela época. Eles tinham fazenda, loja, farmácia, tudo. O doutor Américo Mendonça era médico, o único que atendia os ricos da região. Na primeira vez que pisei na casa grande deles, fiquei besta. Tinha piso que brilhava, móvel de madeira tão bonito que dava medo de encostar, uma geladeira enorme, coisa que eu nunca tinha visto na vida. As crianças lá comiam tanta comida que jogava fora o que dava para alimentar minha família inteira por um dia. Mamãe era respeitada pelo trabalho dela porque deixava as roupas brancas que nem neve. Doutor Américo sempre falava: Dona Josefa tem mão de fada para deixar meus jalecos assim. Um dia, ele me viu ajudando e disse: Essa menina é forte pro tamanho. Quantos anos tem? Mamãe respondeu toda orgulhosa: Fez 13 agora, doutor. Ele olhou para mim de um jeito que na época não entendi, mas hoje sei bem o que era. Quando crescer mais um pouco, pode vir trabalhar aqui em casa. Tamo precisando de uma mocinha esperta. A partir daquele dia, toda vez que a gente ia entregar roupa, ele perguntava: E aí, Zuraima, já cresceu o suficiente? Eu baixava a cabeça, sem graça.
Aos 15 anos comecei a trabalhar na casa deles como empregada. Arrumava as camas, varria, lavava a louça. A dona Teresa, esposa dele, era uma mulher magra, sempre triste, falava pouco. Tinha 2 filhos que estudavam em Salvador e quase nunca estava em casa. Ela me tratava sem muito caso, nem bem nem mal. Doutor Américo era diferente. Me tratava como se eu fosse importante. Perguntava se eu sabia ler, se queria aprender as coisas. Ele me mostrou os livros de medicina dele, explicou como funcionava o corpo. Se é inteligente, Zuraima, não é qualquer pessoa que entende essas coisas. Na minha cabeça de menina, aquilo era um elogio danado. Ninguém nunca tinha me chamado de inteligente antes. Eu cresci uns 10 centímetros só com aquelas palavras. A dona Teresa não podia ter mais filho porque teve uns problemas no último parto. Doutor Américo falava disso comigo, o que achava esquisito. Por que um homem importante ia falar dessas coisas com uma empregadinha? Os ricos precisam de herdeiros, Uraíma. Família sem filho é árvore sem fruto. Ele dizia isso muito, sempre com uma cara de preocupação. Na hora eu não entendia que aquilo era uma isca, que ele estava me preparando. Minha mãe adoeceu quando fiz 17 anos. Uma tosse que não passava foi definhando igual vela. Doutor Américo atendeu ela de graça, deu remédio, mas disse que era doença no pulmão, coisa grave. Morreu 6 meses depois, me deixando sozinha para cuidar dos irmãos menor. Foi aí que o patrão me ofereceu para morar na casa de empregada, no fundo do quintal deles. É melhor para você, Zuraima. Seus irmãos podem ficar com sua tia. Aqui você vai ganhar mais, comer melhor. Não tinha muita escolha, né? Aceitei. Os primeiros meses foram bons. Comida na hora certa, cama limpa, trabalho puxado, mas justo. Doutor Américo cada vez mais me tratava diferente das outras empregadas. Me dava roupa que Dona Teresa não usava mais. Deixava eu pegar livro da estante, às vezes até sentava comigo na cozinha e tomava café. Eu, burra, achava que era porque ele me via como uma filha que não teve. Foi quando fiz 18 anos que tudo mudou. Era um domingo, dia de folga. Eu estava no quartinho dos fundos, lavando umas roupas minhas, quando ele apareceu na porta. Tava com uma cara diferente, mais séria. Zuraima, preciso falar um negócio importante com você. Sentou na única cadeira que tinha, e eu fiquei em pé, sem jeito. Você sabe que eu sou médico, que cuido de muita família importante por aqui. Eu balancei a cabeça, sem entender onde ele queria chegar. Tem muita mulher fina, de família boa, que não consegue ter filho. É uma tristeza grande. Ele olhava para o chão enquanto falava. Descobri um jeito de ajudar essas famílias, mas preciso de alguém especial para isso. Alguém forte, saudável, inteligente. Aí ele olhou direto nos meus olhos. Alguém como você, Zuraima. Foi então que veio a proposta que mudou tudo. Você pode ganhar mais dinheiro em 1 mês do que sua mãe ganhou a vida toda. Mais do que vai ganhar em 5 anos trabalhando aqui. Meu coração disparou. Pensei logo nos meus irmãos, na possibilidade de dar escola, comida boa, roupa nova. O que eu precisaria fazer, doutor? Ele sorriu de um jeito que me deu um calafrio. Apenas emprestar seu corpo por um tempo, Zuraima. Só isso. Você é perfeita para isso. Não entendi na hora o que aquilo significava. Achei que era algum tipo de experiência médica, talvez doar sangue ou algo assim. O que eu não sabia é que tinha acabado de vender minha vida inteira, que meu corpo ia deixar de ser meu. E então, aceita? Perguntou ele, enquanto eu, sem entender direito no que estava me metendo, balancei a cabeça que sim. No mesmo dia que aceitei a proposta, Dr. Américo me levou para conhecer um lugar que eu nunca tinha reparado antes. No fundo da fazenda dos Mendonça, escondido por um laranjal grande, tinha uma casa que de fora parecia comum. Por dentro era outra história. Não era casa coisa nenhuma, era uma clínica escondida. Tinha sala com aquelas camas de hospital, aparelho que eu nunca tinha visto, uma salinha cheia de vidro com líquido esquisito. Tudo limpinho, cheirando a álcool, igual o hospital mesmo. Aqui é onde a gente ajuda a natureza a fazer o que ela não consegue sozinha, disse ele com aquele sorriso que hoje me dá ânsia só de lembrar.
Olhei tudo aquilo sem entender direito. Tinha até enfermeira de verdade. Uma mulher séria, com cara de poucos amigos, que só olhou para mim e balançou a cabeça como quem diz, mais uma. Doutor Américo foi me explicando. Zuraima, vamos fazer um procedimento simples. Você vai receber uma sementinha que vai crescer na sua barriga. Por 9 meses, você vai cuidar dessa sementinha como se fosse sua filha. Depois, a gente entrega para a família, que não pode ter filho. Na hora, achei que ia ser tipo barriga de aluguel, coisa que hoje em dia é normal, mas naquela época ninguém falava nisso. Na manhã seguinte, me mandaram tomar banho com um sabonete especial, vestir uma roupa de hospital. Deitei naquela cama fria. Doutor Américo entrou com outro médico que nunca tinha visto. Eles me deram uma injeção que me deixou meio zonza, mas não dormi. Senti eles me abrindo com uns ferros gelados e colocando algo dentro de mim. Doeu pra caramba, mas eu aguentei calada. Ninguém me explicou direito o que estava acontecendo. Agora você vai ficar aqui uns dias, até a gente ter certeza que pegou, disse o doutor desconhecido, falando de mim como se eu fosse uma plantação. Depois de uma semana fazendo exame todo dia, doutor Américo entrou no quartinho onde eu estava isolada com um sorriso grande. Deu certo, Zuraima. Você vai dar uma grande alegria para uma família muito importante. E foi aí que me explicaram as regras. Eu não podia contar para ninguém. Não podia sair daquela clínica até o bebê nascer. Não podia receber visita. Disseram que iam contar para os meus irmãos que eu tinha arrumado trabalho como enfermeira numa cidade longe. O dinheiro ia ser mandado para eles todo mês. É por pouco tempo, depois você volta para sua vida normal, mentiu o doutor Américo. A gravidez foi um pesadelo. Eu, que nunca tinha tido filho, não sabia o que era normal ou não. Vomitava tanto que às vezes achava que ia morrer ali mesmo. Tinha dor nas costas, nas pernas, em tudo. Quando o bebê começou a se mexer, foi a coisa mais doida do mundo. Conversava com ele baixinho, mesmo sabendo que não era meu. Desculpa, pequenininho, mas a tia não vai poder te criar. Mesmo assim, fui criando um amor estranho por aquela criaturinha que crescia dentro de mim, como eu era boba. O pior não era a dor física, era a solidão. Ficava sozinha o dia todo, num quarto pequeno com uma janela que nem abria direito. Só via a enfermeira carrancuda que vinha medir minha pressão e o doutor Américo que aparecia vez ou outra para examinar a barriga. Para não ficar louca, comecei a cantar as músicas que minha mãe cantava, a contar as manchas na parede, a imaginar como seria a família que ia receber aquele bebê. Será que vão tratar bem? Será que vão contar de onde veio? Pergunta besta, agora sei. Quando completei 9 meses, as dor começou. Pensei que ia morrer, juro por Deus. Gritava, mas ninguém vinha me acudir. Depois de horas assim, finalmente me levaram para a sala de parto improvisada. Doutor Américo e o outro médico estavam lá, junto com a enfermeira. Me amarraram as mãos na cama. Isso nunca vou esquecer. Disseram que era para eu não me mexer, mas hoje sei que era para eu não pegar o bebê. Pari uma menina. Ouvi o choro dela, forte, saudável. Deixa eu ver, implorei. Nem pensar, respondeu o outro médico, virando de costa e saindo com meu bebê nos braços. Não pude nem tocar nela, nem saber o nome que deram, nem a cor do cabelo. Nada. Me deram uma injeção que me fez dormir. Quando acordei, meus peitos estavam enfaixado apertado, doendo de tanto leite. A enfermeira me deu um remédio amargo. É para secar o leite, esquece que teve filho. Como se fosse fácil, né? Como se a gente pudesse arrancar um pedaço do coração assim, sem mais nem menos. Fiquei uns 15 dias me recuperando, chorando escondido. Quando melhorei, doutor Américo apareceu com um envelope. Tá aqui sua primeira parte do pagamento. Fez um ótimo trabalho. Abri e tinha mais dinheiro do que jamais tinha visto na vida. Fiquei olhando aquelas notas sem acreditar. Quando posso voltar para casa? Perguntei. Ele sorriu daquele jeito que me dava calafrio. Logo, logo. Mas antes, vamos começar a preparar você para o próximo. Foi aí que entendi que não ia ser só uma vez. Que aquele pesadelo estava apenas começando.
Entre uma gravidez e outra, eles me deixavam voltar para a casa dos Mendonça por uns meses. Meus irmãos vinham me visitar, achando que eu trabalhava mesmo como enfermeira e às vezes viajava a trabalho. A mentira tinha sido bem construída. Eles estavam bem, com o dinheiro que eu mandava. Minha irmã mais velha estava cuidando dos menor. Isso era o único consolo que eu tinha. Minha mãe morreu sem saber a verdade sobre o que eu realmente fazia. No leito de morte dela, quando a doença já tinha comido quase tudo, ela pegou minhas mãos e disse: "Que orgulho de você, minha filha, trabalhando de enfermeira, ajudando a salvar vida." Eu chorei tanto nesse dia. Não de tristeza pela morte dela, mas de vergonha da mentira. Ela morreu achando que eu tinha conseguido ser alguém na vida, quando na verdade eu era só um objeto, uma incubadora humana. Com o tempo, fui descobrindo que não era só o Dr. Américo nesse esquema. Tinha uma rede inteira. Outros médicos de cidade vizinha, político importante, fazendeiro rico. Todos eles mandavam cliente para o Dr. Américo, casais que não podiam ter filho. Alguns vinham até de São Paulo, do Rio de Janeiro. Pagavam fortuna para ter um bebê com característica desejável. Eu era uma das produtoras, como eles chamavam. Tinha outras mulheres também, pobres que nem eu, todas morando em lugar diferente para ninguém desconfiar. Os bebês que eu paria iam para a família rica daqui do Brasil, mas alguns iam até para o exterior. Uma vez, ouvi uma conversa entre Dr. Américo e um homem de terno caro. Falavam em dólar, em documento falso para levar criança para fora do país. Era um esquema grande, organizado, e eu era só uma peça pequena, descartável. "Se ela morrer, a gente arruma outra", ouvi o homem de terno dizer quando achou que eu estava dormindo. Meus queridos, sei que essa história é difícil de ouvir. Estou contando isso pela primeira vez na vida. Se essa história te tocou de alguma forma, saiba que o canal Vovós do Brasil se mantém com a ajuda de vocês. Clique no Valeu Demais ali embaixo do vídeo. É aquele coraçãozinho com cifrão. Qualquer valor ajuda este canal a continuar trazendo histórias reais como a minha. É só clicar e escolher o valor que puder contribuir. Depois do terceiro bebê, comecei a perceber que meu corpo estava mudando demais. Não era normal engravidar tantas vezes seguida. Eles me davam injeção de hormônio para acelerar a ovulação para eu poder engravidar mais rápido. Meu cabelo começou a cair em tufo, minha pele ficou manchada, minhas juntas doía que nem de pessoa velha. Vivia com dor de cabeça forte, tontura. Às vezes sangrava fora de hora, mas eles nem ligavam. "Normal, passa logo", dizia a enfermeira sem nem olhar na minha cara. O pior era o que fazia com minha cabeça. Um dia estava feliz, outro queria morrer. Chorava por qualquer coisa, tinha pesadelo horrível. Comecei a ter uns pensamentos esquisitos, de machucar os médicos, de fugir, até de me matar. Nunca fui de pensar maldade com ninguém, mas depois de tanto sofrimento, a gente muda. A gente endurece por dentro ou quebra de vez. Eu estava quase quebrando. Cada gravidez era diferente. Teve uma vez que o bebê veio antes do tempo, pequenininho, fraquinho. Ele estirou na pressa, nem me deixou ver. Ouvi depois que não sobreviveu. Nem isso me contaram direito. Noutra vez, tive 2 de uma vez, gêmeos. Foi o parto mais doloroso. Achei que ia partir no meio. Os 2 saiu vivo, chorando forte. Era menino e menina. Até hoje me pergunto se ficaram junto ou separaram. No meio disso tudo, o pior mesmo era ver meu sonho morrendo. Antes de tudo isso, eu queria estudar, quem sabe virar professora de verdade. Queria casar, ter minha própria família. Mas cada bebê que saía de mim levava um pedaço desse sonho. Quanto mais o tempo passava, mais eu me sentia vazia, como se meu corpo fosse só uma casca sem nada dentro. A cada ano que passava, mais difícil ficava esconder o que eu fazia. Inventavam desculpa para os meus irmãos, para os vizinhos. Diziam que eu viajava muito a trabalho, que cuidava de paciente em outra cidade. A verdade é que eu vivia presa naquela clínica escondida entre uma barriga e outra. Quando eu aparecia em público, era sempre de noite, sempre escondida, sempre com ordem para não falar com ninguém.
Depois do 15º bebê, percebi que ia morrer se continuasse assim. Tinha acabado de completar 31 anos, mas parecia uma velha. Meu corpo não aguentava mais. Foi aí que comecei a pensar num jeito de sair daquele inferno. Mas como? Não tinha para onde ir, não tinha estudo, não tinha ninguém que acreditasse em mim contra o poderoso doutor Américo. Precisava de prova, de alguma coisa que pudesse usar contra eles. Foi então que comecei a prestar mais atenção em tudo. Nos nomes que eles falavam, nas datas dos partos, em quem vinha buscar os bebês. Descobri que um dos armários da clínica tinha pasta com informação de todos os bebês que já tinham nascido lá. Quem era a mãe, quem era o pai biológico, eles escolhiam a dedo, sempre homem forte, inteligente, para qual família tinha ido, quanto tinham pago. Quando estava sozinha na clínica, comecei a dar um jeito de olhar essas pastas escondidas. A ideia de guardar prova veio quando achei uma pasta com meu nome. Tinha foto minha, exame, tudo sobre minha saúde. No fim da pasta, tinha uma lista com todos os bebês que eu tinha parido, com data, sexo, característica e destino. Foi um choque ver aquilo tudo junto. 15 crianças, 15 pedaços de mim espalhados por aí, sem saber quem era a verdadeira mãe. Naquela noite, chorei até secar. Mas não era choro de tristeza, não. Era de raiva. Uma raiva que foi crescendo dentro de mim igual fogo em palha seca. Decidi ali mesmo que ia começar a guardar prova. Não sabia ainda o que ia fazer com elas, mas sabia que um dia ia dar um jeito de sair daquele inferno e levar aqueles monstros comigo. Comecei roubando uma caneta e um caderninho da enfermeira. Escondi debaixo do colchão. Cada nome, cada data, cada detalhe que eu ouvia, anotava escondido. Era o começo da minha vingança. Depois de tudo que eu já tinha passado, alguma coisa em mim mudou. Foi como se um caroço de raiva tivesse nascido no meu peito e fosse crescendo dia após dia, igual jaca madura que não cai do pé. Eu olhava para o doutor Américo, para Dona Teresa, para todos eles, e sorria, fingindo que estava tudo bem, mas por dentro eu fervia. Eles me tratavam como bicho de fazenda, achando que eu era tão burra quanto uma vaca leiteira que só serve para dar cria. Mas a vaca aqui tinha aprendido a pensar, viu? E foi aí que comecei a guardar prova de tudo que eles faziam comigo e com aquelas crianças. Começou quando eu estava arrumando umas roupas velhas para jogar fora e achei uma daquelas pastas de papelão, dessas de documento, que tinha sido descartada. Estava rasgada de um lado, mas servia para o que eu queria. Levei para minha caminha no quartinho dos fundos da clínica, onde eu ficava nos tempos entre as barrigas. Abri o colchão velho com uma tesourinha que eu tinha escondido, fiz um buraco pequenininho no forro e enfiei a pasta lá dentro. Era meu primeiro esconderijo, o lugar onde eu ia guardar cada pedacinho de informação que eu conseguisse roubar daqueles demônios de jaleco branco. A primeira coisa que consegui foi um pedaço do meu próprio prontuário. Um dia que a enfermeira carrancuda deixou a sala sem trancar a porta, eu entrei rapidinho e peguei a folha que tinha as datas de todos os meus partos. Dobrei bem pequena e escondi dentro da minha roupa. Quando voltei para o quartinho, enfiei na pasta do colchão. Era pouca coisa, mas foi o começo. Depois disso, cada vez que ficava sozinha nos corredores ou na sala de exame, eu pegava alguma coisa. Receita médica usada, anotação de dosagem de remédio, até conta de luz da clínica que tinha o nome verdadeiro do lugar. O problema é que papel não provava muita coisa. Eu precisava de algo que mostrasse às crianças, que provasse que elas existiam e era tirada de mim. Foi aí que tive a maior sorte da minha vida. Um dia chegou na clínica um homem rico de São Paulo para buscar um bebê. O 16º que eu tinha parido. Esse homem era diferente dos outros, falava alto, se achava importante. Trouxe uma mala cheia de coisa cara e entre elas tinha uma máquina de fotografia, dessas que o retrato sai na hora. Polaroid, ouvi ele dizer o nome. Ele deixou a mala num canto enquanto ia conhecer a criança e eu, que estava limpando o chão pertinho, consegui tirar a máquina sem ninguém ver.
Foi a única vez na vida que roubei algo, mas não me arrependo nem um pouquinho. Escondi a máquina no mesmo lugar da pasta, depois de quebrar a cabeça para entender como é que o diabo daquilo funcionava. Descobri que ela já vinha com uns papel fotográfico dentro. Não muitos, mas o suficiente para o meu plano. A partir dali, toda vez que eu paria, esperava a primeira oportunidade, quando deixavam o bebê no berçário antes de ser levado embora, e tirava uma foto escondida. As enfermeiras sempre davam um cochilo depois do parto, cansada de tanto trabalho, e era nessa hora que eu agia. A maquininha fazia um barulhinho quando tirava a foto, mas eu enrolava ela num pano grosso para abafar o som. As fotos não saía muito boa não, às vezes escura, às vezes tremida, mas dava para ver o rostinho da criança. Eu escrevia atrás a data, se era menino ou menina, e qualquer detalhe que eu tivesse ouvido sobre a família que ia levar. Mas só isso não bastava. Eu precisava saber para onde iam aquelas crianças. Foi aí que comecei a puxar prosa com o seu Genivaldo, o motorista que transportava os bebês para as famílias. Ele era um velho bonachão, dos que gosta de contar história. No começo foi difícil, ele desconfiava de tudo, mas com o tempo fui ganhando a confiança dele. Levava um cafezinho reforçado, um pedaço de bolo que eu mesma fazia quando me deixavam usar a cozinha, e ele foi amolecendo. Seu Genivaldo, o senhor deve conhecer esse Brasilzão todo, né? Eu dizia fingindo admiração. E ele todo vaidoso. Conheço sim, Zuraima, já levei menino até pro exterior, sabia? Aos pouquinho, ele foi me contando sobre as viagens, as famílias, os lugares. Ele nem percebia que eu estava juntando informação. E aquele casal de São Paulo, como era mesmo? Eu perguntava, como quem não quer nada. Ah, gente fina, mora num palacete na Avenida Paulista, ele dizia. Eu decorava tudo, cada detalhe, cada nome de rua, cada cidade. De noite, sozinha no meu quartinho, escrevia tudo na minha caderneta escondida. Uma vez, ele até me mostrou um mapa do Brasil, desses que posto de gasolina dá, e foi marcando a cidade onde já tinha entregado criança. Eu olhava aqueles pontos espalhados por esse país imenso e pensava, meus filhos estão aí, em cada canto desse. Outra coisa que me ajudou muito foi aprender a ler direito. Na escola, eu mal tinha passado do beabá quando tive que sair. Sabia escrever meu nome e ler coisas simples, mas os papel médico era cheio de palavra complicada. Comecei a prestar mais atenção quando os médicos conversavam, decorando as palavras que eles usavam. Quando achava essas mesmas palavras nos documentos, ia juntando as letras, entendendo o significado. Roubei um dicionáriozinho velho da sala de espera e estudava escondida, de noite, com a luz fraquinha que entrava pela janela. Foi assim que aprendi o que era inseminação, fertilização, controle hormonal e outros nomes bonitos que eles davam para os horror que faziam comigo. O sistema que eu criei para as anotação era todo pensado para ninguém descobrir. Tinha 3 cadernetas pequenas, daquelas de bolso. Uma eu escondia debaixo da pia do banheiro, onde tinha um azulejo solto. Nessa eu anotava só número e data, o dia que recebia a sementinha, o dia que descobria que tinha pegado, o dia do parto. Se alguém achasse, ia pensar que era só conta mal feita. Na segunda caderneta, que eu escondia dentro de um sabonete furado, eu anotava detalhe das crianças. Se era menino ou menina, a cor do cabelo e dos olhos, o peso. A terceira, a mais importante, ficava dentro do colchão junto com as fotos. Nela eu escrevia tudo sobre as famílias, nome, cidade, o que faziam da vida, quanto tinham pago, informação que eu catava aqui e ali, nas conversas que ouvia. Teve uma vez que quase fui descoberta, e foi por um triz. Eu estava no quartinho revelando uma foto que tinha tirado de um menininho lindo, gordinho, que tinha nascido naquela manhã. A foto saiu e eu estava olhando para ela, com lágrima nos olhos, quando a porta abriu de repente. Era Dona Teresa, a esposa do doutor Américo, que quase nunca aparecia na clínica. Entrou sem bater, dizendo que tinha vindo trazer roupa limpa. Eu escondi a foto debaixo do travesseiro num movimento rápido, mas ela percebeu que eu tinha guardado alguma coisa. "O que você está escondendo aí, Zuraima?"
Perguntou com aquela voz fina que parecia agulha entrando na pele. Meu coração disparou que nem cavalo bravo, mas consegui manter a cara limpa. Nada não, Dona Teresa. É só um retratinho da minha mãe, que Deus a tenha. Ela me olhou desconfiada, com aqueles olhos pequeno e maldoso. Deixa eu ver, exigiu, esticando a mão magra. Eu já estava me vendo presa, talvez até morta, mas tive uma ideia. Peguei debaixo do travesseiro, não a foto do bebê, mas uma foto velha que eu tinha da minha mãe, que sempre carregava comigo. Graças a Deus que eu tinha as duas debaixo do mesmo travesseiro. Mostrei para ela, que olhou com desdém. Guarda essa bobagem e vai ajudar na cozinha, ordenou antes de sair. Quando a porta fechou, meu corpo inteiro tremia que nem vara verde. Foi por pouco, muito pouco. Depois desse susto, fiquei mais cuidadosa. Mudei os esconderijos, passei a tirar as fotos só quando tinha certeza absoluta que estava sozinha. Mas não parei de juntar prova. Cada papelzinho, cada foto, cada nome anotado era uma arma que eu estava afiando, sem saber ainda quando ia usar. Uma vez escutei o doutor Américo falando com outro médico. Essa Zuraima é uma mina de ouro, saudável como um cavalo, recupera rápido, nunca dá problema. Eles falavam de mim como se eu fosse uma máquina de fazer dinheiro para eles, e era isso mesmo que eu era. Só que máquina não pensa, não sente, não planeja, e eu fazia tudo isso, quietinha, esperando minha hora chegar. Com o passar dos anos, meu corpo foi mostrando sinais de cansaço. Era muita gravidez, uma atrás da outra, quase sem tempo de recuperação. Meu cabelo começou a cair, meus dentes a amolecer, tinha dor nas juntas que não passava nunca. Os médicos não estavam nem aí, só aumentavam as doses de remédio e vitamina para eu aguentar mais uma e mais uma. Eu já tinha perdido a conta de quantas barrigas tinha carregado quando completei 40 anos. Já não era mais a menina inocente que tinha entrado naquela clínica. Era uma mulher envelhecida antes do tempo, com o corpo arrebentado, mas com uma cabeça cheia de plano. Foi nessa época que decidi que precisava fazer mais que só juntar prova. Precisava ter um plano para usar toda aquela informação um dia. Comecei a pensar em quem poderia me ajudar quando chegasse a hora. Lembrei de um advogado jovem que às vezes vinha na cidade, sobrinho de uma cliente da minha mãe. Ele tinha fama de ser honesto e corajoso, de não ter medo dos poderosos. Guardei o nome dele, Dr. João Batista. Um dia, quando tivesse prova suficiente, ia procurar esse homem e contar tudo, desde o começo. Enquanto o plano ia se formando na minha cabeça, eu continuava a engravidar, parir e entregar criança, como uma fábrica humana. A 20ª, a 21ª, a 22ª. Cada parto era mais difícil que o anterior. Meu corpo gritava para parar, mas não tinha escolha. Só podia continuar juntando as provas e esperando. As fotos já eram mais de 20, todas escondidas. As cadernetas já tinham sido substituídas várias vezes quando acabava o espaço. E minha raiva só crescia, alimentada por cada choro de bebê que eu ouvia e não podia consolar, por cada criança que era arrancada de mim. Uma das coisas mais dolorosas desse tempo todo foi ver como as famílias tratavam aquelas crianças. Algumas vinham buscar pessoalmente e eu observava escondida. Via o amor nos olhos delas, a felicidade genuína de finalmente ter um filho nos braços. E isso me deixava com sentimento dividido. Por um lado, sabia que meus filhos iam ter vida boa, casa confortável, educação de qualidade, tudo que eu nunca poderia dar. Por outro, a dor de saber que esse amor era construído em cima do meu sofrimento, da exploração do meu corpo, da mentira. Nenhuma daquelas famílias sabia, ou fingia não saber, como aquelas crianças tinham vindo ao mundo. Olha, eu duvido que você tenha coragem de deixar um like nesse vídeo. É uma história pesada demais, né? Mas se você acha que essa vovó aqui teve coragem de enfrentar tudo isso e merece seu apoio, me prova que estou enganada e aperta esse botão de like. Vamos ver se você é tão corajoso quanto eu tive que ser. Continuando minha história,
Aos poucos, fui descobrindo mais sobre o esquema todo. Não era só o Dr. Américo e sua clínica. Era uma rede grande com médico, advogado, político, gente graúda. Eles tinham outras mães de aluguel como eu, espalhadas por várias cidades do interior, todas pobres, todas desesperadas. Algumas eu cheguei a conhecer de relance, quando eram trazidas para a clínica para exame. Via nos olhos delas o mesmo vazio que eu sentia, o mesmo cansaço. Me perguntava se elas também estavam juntando suas provas, alimentando sua raiva quietinha, ou se já tinham desistido de lutar. O pior de tudo é que o tempo ia passando e eu ficando presa naquele inferno. Os anos 60 viraram 70, depois 80, e o mundo lá fora mudava, enquanto eu continuava ali, parada no tempo, servindo só para parir. Meus irmãos mais novos estavam crescidos, vivendo suas vidas com o dinheiro que eu mandava, achando que eu era enfermeira, que viajava muito. Já nem me reconheciam direito quando nos encontrava, tão mudada eu estava. A menina alegre que sonhava em ser professora tinha se transformado numa carcaça de gente, usada até o osso. Teve uma noite que fiquei pensando em todas as crianças que saíram de mim. 27 na época. 27. Um número que nem consigo imaginar direito. Seria uma sala de aula cheia, com aluno sentado até na janela. E eu nunca tinha segurado nenhum deles, nunca tinha ninado, nunca tinha visto um sorrir para mim e me chamar de mãe. Nessa noite chorei tanto que molhei o travesseiro inteiro. Mas não era só tristeza, não. Era um choro de planejamento, de decisão. Algo dentro de mim dizia que já tinha prova suficiente, que estava chegando a hora de agir. Foi quando completei 43 anos que meu corpo finalmente desistiu. Estava grávida pela 27ª vez e o parto foi o pior de todos. Quase morri. Perdi tanto sangue que achei que ia secar que nem rio em agosto. Depois que tiraram a criança, um menininho pequeno, fraquinho, que nem chorou direito, o Dr. Américo veio no quarto onde eu me recuperava. Lembro até hoje da cara dele, uma mistura de desapontamento e indiferença, como quem olha para uma ferramenta quebrada. Zuraima, acho que chegamos ao fim da linha, ele disse, sem nem olhar nos meus olhos. Seu útero está muito fraco, não aguenta mais nenhuma gestação, você não serve mais para o nosso propósito. Aquelas palavras, não serve mais, devia ter me machucado, mas na verdade foi como se tirassem um peso das minhas costas. Eu já não aguentava mesmo, estava pronta para acabar com tudo, de um jeito ou de outro. Tinha planejado até fugir, se eles insistissem em mais uma gravidez. Mas ali estava ele, me libertando sem saber. O que vai acontecer comigo agora? Perguntei, tentando não mostrar o alívio que sentia. Vamos dar uma gratificação pelos serviços prestados, ele respondeu, como se eu fosse empregada se aposentando. Pode voltar para sua vida normal. Ele não sabia que eu não tinha mais vida normal para voltar, que toda a minha vida tinha sido roubada por ele e seus comparsas. Recebi um envelope com dinheiro, uma quantia que parecia grande para mim na época, mas que hoje sei que era migalhas perto do que eles ganharam com meus filhos. Suma de Jequié, me aconselharam. Vá para outra cidade, comece de novo. Como se fosse fácil, como se uma mulher sozinha, sem estudo, com o corpo destruído, pudesse simplesmente começar de novo. Mas eu tinha outros planos, plano que vinha cultivando há anos, regando com minhas lágrimas, fertilizando com minha raiva. Saí daquela clínica com 2 malas, uma com minha pouca roupa e outra escondida dentro da primeira, com todas as provas que tinha juntado. A semente da minha vingança que agora, finalmente, estava pronta para germinar. Saí daquela clínica com um envelope fino na mão e 25 anos de vida roubada nas costas. A gratificação que me deram era tão pequena que dava vontade de rir. Só não ri porque tinha desaprendido como fazer isso. Dr. Américo tinha me chamado no escritório dele para me dispensar, como quem dispensa um animal velho que não serve mais para o trabalho. Pelos seus serviços prestados, ele disse, me entregando aquele envelope branco sem nem olhar nos meus olhos. Abri na frente dele mesmo.
Era dinheiro que para mim parecia muito, mas para os padrão deles era mixaria. O sujeito cobrava mais que aquilo por um único bebê. E eu tinha dado 27. Fiz as contas rápido na cabeça. Não dava nem 1% do que eles tinham ganho com meu corpo, mas engoli seco. Baixei a cabeça como sempre fazia e agradeci. Obrigada, doutor. Falsidade pura. Por dentro eu estava fervendo. Me deram 2 semanas para deixar o quartinho dos fundos que tinha sido minha casa-prisão por tantos anos. Arrumei minhas pouca coisa com calma, sem pressa. Cada objeto que guardava era uma decisão. O que levava, o que deixava para trás. As roupas velhas, o sapato furado, isso tudo podia ficar. Mas as provas que eu tinha juntado durante anos, essas iam comigo, custasse o que custasse. Costurei um bolso secreto dentro do forro da minha mala de couro velho e ali escondi os documentos, as cadernetas, as fotos, tudo que podia incriminar aqueles monstros. Nas últimas noites, não dormi. Fiquei olhando para o teto rachado, pensando no que ia fazer a seguir. Tinha um plano, sim, mas precisava de coragem para executar. No dia que fui embora, ninguém se despediu. As enfermeiras fingiam que eu era invisível, os médicos estavam ocupados demais com outras mães. Só seu Genivaldo, o velho motorista que tinha virado meu amigo sem saber, me deu um abraço apertado e sussurrou no meu ouvido. Se cuida, menina. Ele não sabia de nada, mas sentia que algo estava errado naquela história toda. Saí pelo portão dos fundos, sem olhar para trás. Não tinha nada ali que valesse a pena uma última olhada. Peguei um ônibus até Jequié para ver meus irmãos. Eles se assustaram quando me viram. Eu parecia uma velha, com meus 43 anos, que mais parecia 60. De tanto que aquelas gravidez tinha sugado minha vida. Meu Deus, Zuzu, o que fizeram com você? Perguntou minha irmã mais nova. Menti como sempre. Trabalho de enfermeira é duro, minha filha. Fiquei com meus irmãos só uma semana. Não suportava as perguntas, os olhares de pena. E tinha medo, muito medo que os Mendonça descobrisse onde eu estava e viesse atrás de mim. Ou pior, que fizesse algo contra a minha família. Então decidi seguir com meu plano. Peguei um ônibus para Salvador, a capital. Nunca tinha ido numa cidade tão grande. Fiquei perdida com tanto movimento, tanto barulho. Mas não tinha tempo para admirar nada. Fui direto procurar o tal advogado que tinha guardado o nome na memória. Doutor João Batista. Não foi fácil achar. Andei por rua que subia e descia, perguntando, me perdendo. Acabei encontrando o escritório dele num prédio velho no centro da cidade. Era um lugar simples, não desses escritórios chique de novela, mas estava limpo e organizado. O doutor João Batista não era como eu imaginava. Tinha esperado um homem mais velho, sério, desses que mete medo só de olhar. Mas era um rapaz novo, não devia ter nem 30 anos, negro, com um jeito manso de falar que me deixou mais tranquila. Quando entrei na sala dele, tremia tanto que mal conseguia segurar minha mala. "Em que posso ajudar a senhora?" Ele perguntou com educação. Respirei fundo e falei de uma vez. "Doutor, preciso de ajuda para processar um grupo de médico e família rica que me usaram como fazenda de criança durante 25 anos." Ele arregalou os olhos, me olhou de cima a baixo e, em vez de me mandar embora como eu temia, apontou para a cadeira na frente da mesa dele. "Sente-se, senhora, e me conte tudo desde o começo." Passei o dia inteiro naquele escritório. Falei até a boca secar, contei cada detalhe do meu calvário, desde o dia que o doutor Américo tinha me feito a proposta até o momento que fui dispensada como trapo velho. Enquanto falava, ia tirando as provas da mala, os documentos, as cadernetas, as fotos. O doutor João ia empilhando tudo em cima da mesa, os olhos cada vez mais arregalados. Quando acabei, já era noite. Ele ficou um tempo calado, passando a mão na cabeça, como quem não acredita no que ouviu. "Dona Zuraima", disse finalmente, "isso é o caso mais grave de exploração humana que já vi na minha vida. É criminoso em tantos níveis que nem sei por onde começar." Ele pegou uma das fotos de um bebezinho recém-nascido e balançou a cabeça. "Quantos foram?" 27, respondi, sentindo o peso desse número.
Meu Deus do céu! Nos dias seguintes, começamos a trabalhar no caso. O doutor João não era de Salvador. Tinha vindo do Rio de Janeiro. O que era bom, não tinha medo dos poderosos da Bahia. Ele passou uma semana estudando as provas, organizando tudo, fazendo anotação. Me hospedou na casa da irmã dele, uma moça boa que não fazia pergunta. Depois de 7 dias, ele me chamou de volta no escritório. Dona Zuraima, temos 2 opções. Podemos ir na justiça e tentar um processo criminal, o que vai ser longo, doloroso e sem garantia de sucesso, porque essas famílias têm muito poder. Ou podemos confrontá-los diretamente, mostrar o que temos e negociar um acordo. Eu não tive dúvida. Quero olhar na cara deles, doutor. Quero ver o pânico quando perceberem que a vaca burra guardou prova de tudo. O doutor João mandou carta para 5 famílias principais do esquema. Os Mendonça, os Albuquerque, os Vieira, os Carvalho e os Menezes. Carta formal, em papel timbrado, convocando para uma reunião urgente em Salvador, no escritório dele. Não mencionava o assunto, mas dizia que era do interesse deles comparecerem. Foi a semana mais longa da minha vida, esperando aquele encontro. Não dormia, não comia direito, ficava ensaiando o que ia dizer, como ia me comportar. O doutor João me acalmava. Deixa que eu falo, dona Zuraima. A senhora só fica lá, mostrando que está viva e forte, que é a prova viva do crime deles. O dia chegou. Era uma quarta-feira de manhã, céu limpo, sem nuvem. O escritório tinha sido arrumado especialmente para a reunião. Uma mesa grande no centro, cadeira em volta. Numa mesa lateral, todas as provas organizadas em pasta, fotografia em ordem de data, documento separado por família. Eu estava sentada num canto, vestida com a melhor roupa que tinha conseguido comprar. Um vestido azul simples, mas limpo e passado. O coração batia tão forte que achei que ia explodir. Quando a porta abriu e eles começaram a entrar, tive que segurar na cadeira para não cair. Ali estavam eles, os monstros dos meus pesadelos. Dr. Américo Mendonça, agora mais velho e acabado, mas com o mesmo olhar frio. Dr. Clóvis Albuquerque, o sócio dele na clínica. O velho Menezes, dono de quase todas as terras de Jequié. O senador Carvalho, que financiava o esquema. E o juiz Vieira, que garantia que nada fosse investigado. Todos homem, todos rico, todos poderoso. E todos pararam de respirar quando me viram sentada ali. O que significa isso? Foi o doutor Américo quem perguntou, a voz tremendo de raiva. O que essa mulher está fazendo aqui? O doutor João, calmo como sempre, apontou para as cadeiras. Por favor, senhores, sentem-se. Temos muito a discutir. Eles se sentaram, desconfiado, me olhando como se eu fosse um fantasma. E de certa forma era mesmo. O fantasma do crime deles que tinha voltado para assombrar. O doutor João começou a falar, explicando quem eu era, o que tinha sofrido, por quanto tempo. Enquanto falava, ia mostrando as provas, as fotos das crianças, os documentos da clínica, minhas cadernetas com as datas, os nomes das famílias que tinham recebido os bebês, quanto tinham pago. A cara deles foi mudando, do desdém inicial para o pânico completo. É absurdo! Essa mulher é louca! Gritou o senador Carvalho, batendo na mesa. Mas sua voz traía o medo. O doutor João continuou, calmo. Temos prova suficiente para acabar com a vida de todos nessa sala. Prova de exploração humana, tráfico de bebê, falsificação de documento, sonegação de imposto. A lista parecia não ter fim. Um por um, eles foram perdendo a cor, como se tivessem visto o próprio caixão aberto na frente deles. O que vocês querem? Perguntou finalmente o juiz Vieira, sempre o mais prático. Dinheiro? É isso? O doutor João olhou para mim, me dando a deixa que tínhamos combinado. Me levantei, trêmula mas decidida, e falei pela primeira vez. Quero justiça. Mas sei que gente como vocês nunca vai para a cadeia de verdade. Então, vamos fazer um acordo. O acordo foi simples. Uma pensão vitalícia para mim,
suficiente para viver com conforto e dignidade pelo resto da vida. Dinheiro depositado todo mês numa conta que o Dr. João abriu no meu nome, sem atraso, sem desculpa. Em troca, as provas ficariam guardadas num cofre de banco, lacrada. Se algum dia o dinheiro deixasse de cair, ou se algo acontecesse comigo ou com minha família, tudo seria entregue à imprensa, ao Ministério Público, à polícia. É um seguro de vida, explicou o Dr. João. Eles não tiveram escolha. Assinaram os papel, juraram cumprir, saíram dali de cabeça baixa, destruído. E eu senti um alívio tão grande que chorei. Não tinha conseguido justiça completa, mas tinha arrancado deles o que nunca imaginariam me dar: respeito e minha liberdade. Com o dinheiro da pensão, comprei uma casinha simples em Jequié, com quintal grande onde plantei toda sorte de fruta e verdura. Trouxe meus irmãos mais novo para morar comigo, paguei estudo para o sobrinho. Comecei uma vida nova, aos 43 anos. Os Mendonça e as outra família cumpriram o acordo à risca. O dinheiro nunca atrasou. Acho que morriam de medo só de pensar nas provas guardadas naquele cofre. O Dr. João ainda me visitava de vez em quando, virou um amigo querido. Foi ele que me ajudou a comprar uns lotes de terra na cidade, que com o tempo valorizaram e me deram mais segurança ainda. Mas nem todo o dinheiro do mundo apagava a dor de ter perdido meus filhos. Eles estavam espalhados pelo Brasil, crescendo, vivendo suas vidas, sem saber quem era sua verdadeira mãe. Nos primeiros anos depois do acordo, evitava sair muito. Tinha medo de encontrar alguma das famílias na rua, de dar algum motivo para eles quebrarem o trato. Mas com o tempo, fui ganhando confiança. Comecei a andar pela cidade, a frequentar a igreja, a ir na feira, coisa que nunca tinha podido fazer antes. E foi numa dessas saídas que aconteceu o mais estranho. Vi de longe um rapaz que era a cara do meu irmão quando jovem. Mesma boca, mesmo jeito de andar. Meu coração deu um pulo. Eu sabia, com aquela certeza que só mãe tem, que era um dos meus filhos. Devia ter uns 20 e poucos anos, estava bem vestido, parecia estudante. Fiquei paralisada na calçada, vendo ele passar, querendo gritar, chamar, dizer quem eu era. Mas não podia. O acordo não permitia, e mais que isso, que direito eu tinha de bagunçar a vida dele assim? Esse foi o primeiro de muitos encontros distantes. Com o tempo, aprendi a reconhecer meus filhos pela cidade. Uma moça com meus olhos, vendendo roupa na loja chique. Um rapaz com meu nariz, trabalhando no banco. Uma mocinha com meu cabelo crespo, indo para a escola de uniforme. Eu os observava de longe, guardando cada detalhe na memória, criando uma história para cada um deles na minha cabeça. Nunca me aproximei, nunca falei. Era um tormento doce, como uma ferida que a gente não deixa sarar porque tocar nela lembra que a gente está vivo. Às vezes me pegava pensando se eles tinham qualquer ideia de onde tinham vindo, se em algum momento tinham questionado algo. Muita gente me pergunta: Dona Zuraima, por que a senhora não denunciou tudo à polícia? Por que aceitou o dinheiro em vez de buscar justiça? E eu devolvo a pergunta: o que você teria feito no meu lugar? Depois de 25 anos gerando filhos para famílias ricas, sem direitos, sem educação formal, sem apoio? Comenta aí embaixo o que você faria. Com o passar dos anos, os velhos do esquema foram morrendo um por um. Dr. Américo foi o primeiro. Dizem que de ataque cardíaco, mas eu prefiro acreditar que foi de remorso. Os outros foram indo também. Os filhos deles, que tinham herdado a fortuna manchada de sangue, continuavam honrando o acordo, provavelmente sem entender direito por que tinham que mandar dinheiro todo mês para uma velha em Jequié. Eu continuei minha vida quieta, cuidando das minhas plantas, dos meus bichos, dos meus sobrinho neto que vieram depois. A dor nunca passou completamente, mas aprendi a viver com ela, como quem aprende a andar de novo depois de um acidente. E quando achei que nada mais podia me surpreender na vida, aconteceu. Era uma tarde de domingo, eu estava sentada na varanda da minha casa, descascando manga pro suco, quando vi um carro parar na frente. Um carro bonito, caro, desses que gente como eu não costuma ter.
Desceu um homem jovem, uns 30 e poucos anos, bem vestido, com uma pasta na mão. Achei que era algum vendedor desses que vende seguro ou plano de saúde. Já ia dizer que não tinha interesse quando ele chegou mais perto e perguntou: "A senhora é Dona Zuraima da Silva?" Confirmei com a cabeça desconfiada. "Meu nome é Eduardo Mendonça", ele disse, e meu sangue gelou nas veias. Mendonça, o mesmo sobrenome dos monstros. Será que tinha descoberto algo? Vinha me ameaçar? Mas então ele sorriu, um sorriso que eu conhecia bem, era igual ao meu. "Acho que a senhora é minha mãe biológica." Não sei como não caí dura ali mesmo. Fiquei sem fala, segurando aquela manga na mão, olhando para ele como se fosse uma assombração. Como o senhor descobriu?" Foi tudo que consegui perguntar depois de um tempo. Ele se sentou no degrau da varanda, respeitando o meu espaço, e abriu a pasta que trazia. Dentro tinha uma foto antiga, amarelada. Uma foto que eu reconheci na hora. Era uma das que eu tinha tirado escondida, dos bebês antes que os levassem. "Encontrei isso entre as coisas do meu pai adotivo quando ele morreu", explicou Eduardo. "Junto tinha um papel com seu nome e a data do meu nascimento. Era a prova que eu não imaginava existir. Uma das minhas fotos tinha ido junto com o bebê, talvez por descuido de alguém. E agora, anos depois, aquela foto tinha trazido meu filho de volta para mim. Vocês nem imaginam o que senti quando vi aquele rapaz na minha porta dizendo que era meu filho. Foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Fiquei paralisada, agarrada naquela manga meio descascada, sem conseguir falar nada que prestasse. Ele, educado como era, ficou esperando que eu me recuperasse do susto. Quando finalmente consegui me mexer, convidei ele para entrar. "Aceita um suco de manga?" Foi a coisa mais besta que pude dizer. Ele sorriu. Um sorriso que era igualzinho ao meu, coisa que até então eu não tinha notado. "Aceito sim, Dona Zuraima." Sentamos na mesa da cozinha, eu ainda tremendo. Ele calmo como quem já tinha ensaiado aquele momento 1000 vezes na cabeça. Enquanto eu preparava o suco, lá se foi minha mente, girando que nem carrossel desgovernado. Era ele mesmo? Será que não era alguma armadilha dos Mendonça? Será que depois de tantos anos eles tinham mandado alguém para me testar, ver se eu ainda guardava as provas? Mas olhando para o rosto dele, não tinha como negar. Aquela era minha boca, meu queixo, até o jeito de franzir a testa quando estava pensando era igual ao meu. E além disso tinha a foto, aquela foto amarelada que só eu podia ter tirado. "Como o senhor me encontrou?" Perguntei depois que servi o suco e sentei de frente para ele. Eduardo, esse era o nome dele, explicou que quando achou a foto entre os papéis do pai adotivo, fez uma investigação minuciosa. Era advogado, como o homem que tinha me ajudado anos atrás, e sabia como procurar informação. Primeiro foi atrás do meu nome nos registros antigos de Jequié. Depois procurou se tinha alguma pensão sendo paga regularmente por alguma das famílias envolvidas. Fui juntando as peças, Dona Zuraima. Demorou quase 2 anos, mas cada pista me trazia mais perto da verdade. Ele falava sem raiva, mas com uma determinação que me lembrava a minha própria, quando decidi juntar prova contra meus algoz. Naquele dia, conversamos por horas. Ele me perguntou como tinha sido, e eu contei tudo, sem florear, sem esconder nada. As partes difícil, as partes triste, as partes de ódio puro. Ele ouvia calado, às vezes enxugando uma lágrima que teimava em cair. Não me interrompeu nenhuma vez. Deixou que eu botasse para fora aquela história toda, que até então só tinha contado uma vez na vida, pro Dr. João. Quando acabei, já era noite, e ele pegou na minha mão calejada com as mãos finas dele, de homem que nunca precisou pegar no pesado. "A senhora é a mulher mais forte que já conheci na vida", ele disse com a voz embargada. Foi a primeira vez que alguém me chamou de forte e não de coitada. Ali mesmo, sentindo o calor da mão dele na minha, soube que tinha ganhado um filho de volta. Eduardo não podia contar para ninguém que tinha me encontrado.
A família adotiva dele era uma das mais importantes de Jequié, filho do próprio Doutor Américo, aquele monstro que tinha começado toda a história. Meu pai, quer dizer, o homem que me criou, sempre foi frio comigo. Agora entendo por quê, ele contou, balançando a cabeça. Eu era a prova viva do crime dele, dentro da própria casa. Combinamos que ele me visitaria escondido quando pudesse, sem levantar suspeita. Me deu um celular, desses modernos que até então eu nem sabia direito como usar, para a gente se comunicar. Nossa relação tem que ser nosso segredo, dona Zuraima, ele explicou. Se alguém descobrir, o acordo que a senhora fez pode ser quebrado, e aí não sei o que pode acontecer. Concordei, mesmo que meu coração quisesse gritar para o mundo que tinha encontrado um dos meus meninos. Daí em diante, Eduardo passou a visitar minha casa pelo menos uma vez por mês. Vinha sempre no domingo, quando podia dizer que estava na chácara de um amigo ou numa pescaria. Trazia presente, não coisa cara, que ia chamar atenção quando ele voltasse para casa, mas coisinha pequena, significativa. Uma vez trouxe uma muda de pé de jabuticaba para o meu quintal, outra vez um livro de receita antiga. E sempre me perguntava sobre mim, querendo saber mais da minha história, da minha família, das minhas raízes. Era como se estivesse tentando recuperar toda uma vida que foi roubada dele também. Aos poucos, fui conhecendo ele melhor. Era casado, tinha 2 filhos, meus netos que nunca conheceria. Tinha se formado em direito como o pai adotivo queria, mas não gostava da profissão. O sonho dele era ser músico, tocava violão escondido quando ninguém estava olhando. Uma das coisas mais bonitas foi quando ele me disse que me considerava sua verdadeira mãe. A mulher que me criou, Dona Teresa, ela nunca foi carinhosa. Era como se eu fosse um troféu que ela exibia nas festas, não um filho, ele confidenciou num desses domingos. Sempre senti que tinha algo errado, que não pertencia àquela família. Agora sei por quê. Ele me chamava de Dona Zuraima na frente dos outros, mas quando estava só nós dois, às vezes deixava escapar um mãe que derretia meu coração inteiro. Na primeira vez que ouvi essa palavra saindo da boca dele, chorei tanto que molhei a toalha da mesa. Era a palavra que eu tinha esperado escutar por mais de 40 anos. Com o tempo, Eduardo foi sabendo mais sobre minha vida depois que saí da clínica. Contei como tinha investido o dinheiro da pensão, primeiro comprando a casinha onde morava, depois uns pedaços de terra na beirada da cidade. No começo não sabia o que fazer com tanto dinheiro, nunca tinha tido nada na vida, expliquei. Mas o Dr. João me ensinou que terra sempre vale. Comprei uns lotes quando ninguém queria, em área que na época era mato puro. O tempo mostrou que ele estava certo. A cidade foi crescendo, meus terrenos valorizando, e comecei a construir casinhas simples para alugar. Nada de mansão, mas casa decente, para família humilde que merecia um lugar bom para morar. Cobrava aluguel justo, tratava os inquilinos com respeito. Era meu jeito de devolver para o mundo um pouco daquela dignidade que tinham tentado tirar de mim. Contei também como tinha ajudado meus irmãos mais novos, garantindo estudo para o sobrinho, remédio para os mais velhos quando ficaram doentes. Nunca deixei ninguém da minha família passar necessidade, falei com orgulho. Se tem uma coisa que aprendi, é que dinheiro só presta quando ajuda quem a gente ama. Eduardo balançava a cabeça, admirado. Uma vez me perguntou por que nunca tinha tentado estudar, aprender uma profissão, agora que tinha recurso. Ri da inocência dele. Meu filho, quando a gente passa por certas coisas na vida, tem conhecimento que nenhuma escola ensina. Minha universidade foi a dor. Me formei com louvor em sobrevivência. Minha vida agora, aos 80 anos, é tranquila. Vivo nessa casa com quintal grande, cheia de fruta que eu mesma planto. Tenho meus bichos, cachorro, gato, galinha, tudo misturado. Tenho minha independência, não preciso pedir nada para ninguém. Todo mês cai na minha conta o dinheiro da pensão que os Mendonça e as outras famílias ainda pagam, mesmo depois de tanto tempo. Os velhos morreram, mas os filhos continuam honrando o trato.
provavelmente sem nem saber direito o motivo. Além disso, tenho a renda dos aluguel, que me dá uma segurança extra. Não é vida de rica, mas é muito mais do que jamais sonhei ter quando era aquela menina que lavava roupa no rio com a mãe. Ainda vejo de longe alguns dos meus outros filhos. Jequié não é cidade grande, a gente sempre acaba se cruzando. Tem uma que é médica no hospital municipal. Sinto um orgulho danado quando ouço falar bem dela. Outro virou professor da escola técnica. Uma das meninas tem uma boutique no centro. Todos bem de vida, todos sem fazer ideia de quem é aquela senhora que às vezes para na calçada só para ver eles passando. Eduardo queria contar para eles, juntar todos os irmãos, mas eu não deixei. Cada um tem sua vida, filho. Já é difícil demais para você carregar esse segredo. Imagina para eles, que cresceram sem questionar nada. Ele entende, mas não concorda. Diz que todo mundo tem direito de conhecer sua história verdadeira. Talvez um dia eu mude de ideia. Por enquanto, prefiro observar de longe, guardando cada visão deles como tesouro. O que mais me dói quando olho para trás não é o que fizeram comigo, embora isso seja horrível por si só. É saber que o que passei não foi caso isolado, que tinha outras mulheres como eu, espalhadas por esse Brasil, sendo usada e descartada quando não serviam mais, e que ainda hoje, de jeito diferente, mas com a mesma crueldade, mulheres pobres são exploradas por quem tem poder. As coisas melhorou muito, me disse uma vez Eduardo, querendo me consolar. Mas eu, que vejo o mundo com o olho de quem já viu de tudo, sei que a exploração só mudou de roupa. Agora vem vestida de oportunidade, de emprego, de favor. As patroas ricas que pagam mixaria para a empregada que cria os filhos delas não são tão diferentes do Dr. Américo. A diferença é que hoje tem lei, tem direito, tem gente que fiscaliza. Pouco, mas tem. Já vi menina nova aqui do bairro indo trabalhar em casa de família sem carteira assinada, ganhando menos que o salário mínimo, sendo humilhada dia sim, outro também. Quando posso, chamo elas para conversar, conto um pouco da minha história. Não tudo, claro, mas o suficiente para abrir os olhos delas. Seu corpo é seu, sua dignidade também. Ninguém tem o direito de tirar isso de você, digo sempre. Algumas escuta, outras acham que é papo de velha caduca. Mas planto a semente. Se germinar em uma só, já valeu a pena. As mulheres da minha época não tinham escolha, não tinha voz, não tinha para onde correr. Era aceitar o que vinha ou morrer de fome, simples assim. Hoje tem mais caminho, mais porta aberta. Não para todas, é verdade, mas mais do que antes. Por isso digo para as jovens, estude. Não importa quanto tempo leve, quanto sacrifício custe. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Se eu soubesse ler direito desde cedo, talvez tivesse percebido mais rápido o que estava acontecendo comigo. Talvez tivesse encontrado ajuda antes. Não vou desperdiçar essa lição que aprendi na carne. Outro conselho que sempre dou: confie no seu instinto. Se algo parece bom demais para ser verdade, geralmente é mentira mesmo. Quando o Dr. Américo me ofereceu ganhar mais em um mês do que minha mãe em um ano, meu estômago gelou. Mas a necessidade falou mais alto que o instinto. Hoje, ensino as meninas a ouvir esse frio na barriga, esse aviso que nosso corpo dá quando tem perigo por perto. O corpo sabe, minha filha. Ele sempre sabe antes da cabeça entender. E mais importante de tudo, nunca, jamais, deixe que ponham preço na sua dignidade. Sei que quando a fome aperta, quando tem criança pequena para alimentar, quando não tem mais nenhuma porta aberta, a gente faz o impossível para sobreviver. Não julgo ninguém por isso. Eu mesma aceitei o que me ofereceram quando não via outra saída. Mas se puder escolher, escolha sempre ser dona do seu nariz, mesmo que isso signifique ter menos. A liberdade de decidir sobre seu próprio corpo, sua própria vida, não tem preço. Essa é a sabedoria que minhas cicatrizes me ensinaram. Essa dor que carreguei a vida toda virou minha força. As marcas que tenho pelo corpo, estria de 27 barriga, cicatriz de tanto parto, mão calejada de tanto trabalho, são meu mapa, contam minha história sem precisar de palavra.
Cada ruga desse rosto que agora vocês veem na tela é um capítulo do que vivi. Não tenho vergonha de nenhuma delas. São prova de que sobrevivi, de que não deixei que me quebrassem por completo. Eduardo agora vem me visitar com mais frequência. O pai adotivo dele morreu há alguns anos e ele se sente mais livre para estar comigo. Ainda mantemos nosso segredo, mas já não tem tanto medo. Às vezes traz os filhos dele, meus netos, para me ver. Apresenta como Dona Zuraima, uma amiga querida da família. Os meninos não sabem quem sou de verdade, mas sinto que gostam de mim. O mais novo, que tem 8 anos, uma vez me perguntou: por que a senhora parece tanto com meu pai? Engoli seco e respondi: é que gente boa sempre parece uma com a outra, meu filho. Ele riu, satisfeito com a resposta boba, e voltou a brincar no quintal. Um dia talvez ele saiba a verdade. Até lá, me contento em ver ele correndo atrás das galinhas no meu terreiro, livre e feliz como eu nunca pude ser na idade dele. Das 27 crianças que pari, só reencontrei uma. Mas essa uma trouxe de volta um pedaço da minha alma que tinha perdido. Cada domingo que passa comigo é um presente que nunca esperei receber. Quando ele vai embora, fico na janela vendo o carro se afastar, com um aperto no peito que é diferente da dor antiga. É um aperto doce, de quem tem algo precioso a perder. Foi Eduardo que me convenceu a contar minha história nesse vídeo. Mãe, tem muita gente que precisa ouvir o que a senhora viveu. Vai ajudar outras mulheres, ele disse. Relutei no começo. Quem ia querer ouvir história de uma velha como eu? Mas ele insistiu. Trouxe esse pessoal com câmera e aqui estou. Eu sou Zuraima da Silva, tenho 80 anos e essa é a história da minha vida. A mulher que pariu 27 filhos para os outros e encontrou um jeito de fazer justiça com as próprias mãos. Se quer ouvir mais histórias como a minha, histórias que ninguém tem coragem de contar, se inscreva agora no canal Vovós do Brasil. Tem muita vovó por aí com história para contar, minhas queridas. E não se esqueçam de clicar nesses quadrados que estão passando na tela agora. Ali tem mais histórias de mulheres guerreiras como eu, que enfrentaram o mundo com a força que só nós, mulheres, conhecemos.